Pois bem, então nós vamos começar a nossa aula de hoje, do dia 4 de março, com o tema que eu já havia divulgado para vocês, né? Da gente confiar na ciência, mas desconfiar do cientista. Esse princípio é um princípio bastante simples de entender, porque a ciência é algo que não tem vontade própria, né? Mas ela age através de um mecanismo que nós vamos comentar durante a nossa aula. Já o agente desse mecanismo é o cientista. Então é mais ou menos a mesma discussão, a mesma dialética de dizer pode confiar num carro, pode confiar no motorista. No carro, desde que ele esteja regulado e todo revisado, não há motivo de não confiar no carro, né? Um carro adequado. Porém, esse mesmo carro ele pode ter situações distintas mediante a quem está dirigindo. Essa semana mesmo nós vimos aí nos jornalismos aí uma mulher que estava embriagada, virou a rua lá e atropelou o frentista, arrebentou com ele. Provavelmente o carro estava em condições, mas a motorista não estava em condições. Então, essa ideia, ela segue a mesma perspectiva dentro da ciência. E é mais ou menos essa é a tese que eu vou querer defender aqui para que vocês observem. Além disso, eu vou tentar também estabelecer um mecanismo para que vocês tenham as condições, as ferramentas para poder acompanhar a ciência e o cientista e conseguir chegar perto, mais próximo que seja, né, do que seria a realidade, a verdade, que também é um assunto que nós vamos tratar no dia de hoje, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de colocar é situar o assunto, tá? Ciência é uma atividade intelectual humana, tá? Ela surgiu em algum momento, quando, pelo menos o que se dá dos relatos históricos confiáveis, mais ou menos no século VI a.C., com os filósofos pré-socráticos, tá? Em especial ali nós temos vários, né, que a gente tem inclusive dentro da própria química e tudo mais, que criou, por exemplo, o conceito de átomo, né, a discussão sobre a matéria, tudo isso daí, né, leva ao conceito da ciência, né? Agora, a ciência como nós encontramos hoje, né, da forma pela qual, por exemplo, há um apelo sempre nas mídias de confie na ciência, que ciência é essa, né? Ela é uma atividade, mas ela é uma atividade que tem um propósito, um método e uma finalidade. O método a gente chama de método científico. E para exemplificar melhor o método científico, eu vou passar um vídeo para vocês de um rapaz que agora esqueci o nome dele, mas que ele fala sobre o método científico de uma maneira bem resumidinha, com mídia e tudo mais, então fica mais fácil fica mais ilustrativo, né? Então vamos lá. Agora, se vocês não estiverem vendo, eu estou sem a visão do chat, vocês têm que falar, professor, eu não estou vendo, tá? Eu vou colocar agora. A palavra ciência vem do latim scientia, que pode ser diretamente traduzida como conhecimento. Mas ciência não se refere a qualquer tipo de conhecimento. Para ser científico, é preciso se adequar e passar por um conjunto de princípios e técnicas que servem para organizar e avaliar sua credibilidade. E a esse conjunto de princípios e técnicas damos o nome de método científico. Há milhares de anos, o homem vem desenvolvendo métodos para decidir se é seguro ou não acreditar em algo. No início, esses métodos eram mais ligados a sistemas filosóficos e baseados em lógica simples. Só no século XVII é que foi criado o método científico moderno, com uma base lógica aperfeiçoada
e princípios sistematizados para encontrar verdades. Desde então, especialmente no século XX, muita coisa mudou, e hoje temos um modelo contemporâneo do método científico. As bases do método continuam as mesmas: observação empírica e um sistema lógico de pensamento. Porém, o foco do cientista não é mais provar que algo seja verdadeiro ou falso, porque hoje sabemos que isso é impossível. Qualquer teoria, a princípio considerada verdadeira, está fadada a ser questionada e modificada por futuras evidências, um processo que é observado inúmeras vezes na história. Cientificamente falando, não é possível provar coisa alguma, toda a verdade é transitória. Então, o método científico atualmente é um processo contínuo de verificar a adequação das hipóteses à realidade que foi observada até o momento. Esse processo pode ser ilustrado da seguinte forma: primeiro é preciso observar a natureza, o mundo à sua volta, e depois questiona-se o que foi observado. Como isso acontece? Por quê? Isso é real ou só uma ilusão? A partir desses questionamentos, propõem-se hipóteses, que são apenas palpites de qual seria a resposta da pergunta. Essa hipótese deve prever alguma consequência na natureza, caso seja verdadeira. Então é hora de observar partes específicas da natureza e verificar se essas previsões realmente ocorrem. E para isso são realizados experimentos. Se os resultados dos experimentos não concordarem com a hipótese, isso não é ruim, pois aprendemos algo novo sobre a natureza. E também ainda é possível revisar a hipótese, modificá-la, expandi-la ou então descartá-la de uma vez. A nova hipótese vai prever novas consequências e outro experimento é feito. Se os resultados concordarem com a hipótese, então se tem uma evidência a favor dela. Quando se reúne um grande número de evidências de acordo com muitas hipóteses sobre o mesmo tema, então pode ser criada uma teoria. Essa ilustração simplifica bem o processo, mas pode causar a falsa impressão de que um cientista faz isso tudo sozinho e de forma linear, o que nunca é o caso. É possível começar ou terminar uma pesquisa ou projeto em qualquer estágio, e a qualquer momento outros pesquisadores podem participar, conferindo, questionando, propondo alternativas, replicando seus experimentos ou realizando seus próprios. Essa rede colaborativa é essencial para o funcionamento da ciência, pois cada pesquisa individualmente traz pouca evidência sobre uma hipótese muito específica. É preciso trabalho gradual e acumulado de muitos para poder formular alguma teoria relativamente segura sobre qualquer coisa. E além disso, existem alguns detalhes que precisam ser explicados. Uma hipótese é uma proposta de explicação para um fenômeno, que é apenas um palpite. Mas para a hipótese ser considerada científica, ela precisa ser falseável, isto é, testável. E para isso ela tem que ser específica e gerar previsões verificáveis. Se a hipótese não for específica, ela pode admitir diversas possibilidades e ser erradamente aceitada porque as evidências vão estar sempre de acordo. Ou então, podem ser que não existam meios para verificar as previsões da hipótese, e nesse caso, a hipótese não pode ser discutida em termos científicos até que seja criada alguma forma de verificar suas previsões. Os experimentos são feitos para observar um ponto específico da natureza e verificar se as previsões da hipótese estão de acordo com a realidade. Se os resultados concordarem com a hipótese, isso não prova que ela seja verdadeira. Como já disse, nada pode ser provado por meios científicos. É possível que exista um erro nos resultados. Outros pesquisadores podem tentar replicar o experimento e obter um resultado diferente. Ou alguém pode conduzir outro experimento diferente que acabe discordando com a sua hipótese. Mas se os resultados discordarem da hipótese, isso também não prova que ela seja falsa. Pode haver algum problema no método usado ou algum fator de confusão não considerado. E mesmo se não for nada disso, ainda é possível revisar a hipótese para criar uma nova e realizar um outro experimento. A publicação dos resultados, positivos ou negativos, é extremamente importante. Ciência só se constrói com a colaboração de muitos, e para isso é preciso que todos compartilhem suas ideias, métodos e resultados. Isso tudo faz parte de uma visão bem ampla do método científico, mas cada área do conhecimento vai aplicar esses princípios de uma forma diferente, seja na saúde, na física, na sociologia, na astronomia ou na biologia. Como eu sou médico, minha experiência é mais limitada à área da saúde, só que esse vídeo já ficou grande demais. Então, no próximo, vou falar sobre como é aplicado o método científico na área da saúde. Obrigado e até mais.
né, no nosso caso especial, vamos voltar ao tema Covid, né? Não, confia na ciência, o cientista disse isso, o cientista disse aquilo, serve tal remédio, não serve tal remédio, tal vacina é boa, tal vacina não é, tal vacina é mais boa do que o outro, tal. Qual é a impressão que vocês têm, ou pelo menos vocês tinham, do cientista? Não dá a impressão que esse cientista, ele parece estar acima da média dos seres humanos? O que vocês acham? Quiser responder no chat ou abrir o microfone, um de cada vez, pode falar. O que vocês pensam, pessoal? Quando fala que o cientista disse tal coisa, ou que a ciência aponta tal coisa, o que vem na cabeça de vocês? Aquilo ali é algo que dá para dar segurança, não dá? O que vocês sentem? Eu sinto que é um artigo científico, então eu acabo acreditando. Entendi. Mais alguém? Começa a acreditar quando tem um pouco mais sobre a base de estudo. É algo mais um pouco avançado. Entendi. Então, aí é que é o grande problema. Nós estamos vivendo uma época onde a informação ela se tornou muito simples, muito eu sinto fácil, que é um artigo né? científico, Eu então eu fazer uma acabo comparação acreditando. simples e rápida, né? Tudo bem que eu não sou tão jovenzinho, mas na minha época de adolescência, nem existia computador propriamente. Começa a acreditar quando tem um pouco mais sobre a base de estudo. É algo mais celular, um pouco avançado. Nem precisa falar nada, né? E informação era livro, gente. No jornal era sempre superficial. Você queria saber alguma coisa, você tinha que estar atrás de livro. Então você imagina a dificuldade de você ter acesso, por exemplo, do que estão dizendo hoje na Austrália sobre Covid. O que estão dizendo hoje sobre terremoto na Itália, né? Então eram coisas, eu me lembro até mesmo na época do meu doutorado, mestrado, que quando eu precisava de uma informação, e eu precisei de várias informações de periódicos chineses, que teve periódico que chegou depois que eu defendi a tese. Eu tinha pedido há 3 anos atrás, né? Hoje não, hoje você entra na internet, se não é tão aberto, você entra em contato com alguém que tem acesso, coisa de semana você tem aquilo na sua mão esmiuçado, né? Então a informação ela ficou muito acessível, e o grande problema de você ter uma informação muito acessível é que muitas pessoas podem ler e lidar com aquilo. E o grande problema é que as gerações que vieram mais para cá, inclusive as suas, têm o costume de buscar informação sempre de forma superficial. Pega um determinado trabalho, não estou dizendo que vocês especificamente, mas a geração, tá? Pega um trabalho, assim que a pessoa conseguiu ler algo que satisfaz a dúvida dela, ela geralmente interrompe aquela análise. Ela não busca, por exemplo, uma segunda opinião, ela não vai cruzando as informações, ela não deixa cozinhando a ideia para saber até onde aquilo vai. No método científico que foi passado para vocês em vídeo, quem chegou por último pode não ter visto, mas vai estar gravado, então depois vê, né? Ele fala, no método científico moderno não tem comprovar a verdade, tem o que se sabe até hoje sobre o assunto. Então aí vem a história do que eu gostaria de falar de vocês, do que é a verdade. O grande problema nosso hoje, por todas essas informações, por todas as experiências trocadas em todos os assuntos, é que de fato, gente, a verdade é como se fosse uma cebola. Quando você aborda aquele assunto, a primeira camada, aquela camada externa, é a verdade que você consegue ver. Para você se aprofundar na verdade, você tem que arrancar aquela casca, né? De certa maneira, descartar aquela casca e aprofundar numa casca interior. E assim você vai indo, até tentar chegar na verdade absoluta, que aparentemente
existe uma infinidade de camadas que parece até mesmo que seja impossível chegar na verdade absoluta sobre aquele tema. Então a gente tem que sempre colocar, por mais bem intencionado que seja o cientista, que aquele conhecimento que se tem sobre aquele assunto é o que mais se sabe até aquele momento. Sempre colocando na mente e no coração a grande possibilidade de novas descobertas, aumentar aquela certeza ou simplesmente acabar com aquela tese. Então, o grande problema hoje que eu vejo na grande maior parte da população, inclusive na população científica, é que o cara abraça uma bandeira. Um exemplo, não querendo entrar em política, pelo amor de Deus, mas o presidente defende o uso da hidroxicloroquina, por exemplo. Ele defende aquela tese e não abre a possibilidade dele estar errado. Em contrapartida, toda a mídia, por conta de situações políticas, vai contra a hidroxicloroquina, independente de qualquer outro posicionamento. Então, quer dizer, há momentos que realmente tem pessoas sérias que provam que parece que a hidroxicloroquina não tem funcionalidade em determinado aspecto. Outros grupos mostram que a hidroxicloroquina tem eficácia comprovada em determinadas situações. Então, fica uma guerra de informações tentando, parece que uma coisa tipo um campeonato de futebol, sabe? Você pega pro lado do seu time, mesmo que seu time tá cheio de cara meio perna de pau, você vai falar, não, meu time vai ser campeão e tal, e ignora que o time de adversário é melhor. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo, que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha. Todo mundo, menos o Brasil, sabia que o Brasil ia apanhar da Alemanha. Por quê? Porque todo mundo olhava pro gênero de jogador de futebol que estava ali e a forma pela qual eles eram levados pelo técnico e sabia que era muito fácil vencer o Brasil. Bastava fazer determinadas situações, que foi o que a Alemanha fez e venceu. Mas aí alguém fala, mas por que os outros times não venceram do Brasil? Porque eles ainda eram muito fracos, estavam naquela fase onde, entre aspas, um pouco de talento e um pouco de sorte e o juiz dando uma ajudinha, resolve o problema. Chegou no lugar onde você tem potências do futebol, onde não dá para fazer o juiz torcer para um lado ou para o outro, porque vai dar problema, então o juiz já vira, não é mais fator, aí tem que mostrar talento. O que aconteceu com o Brasil? Não tinha. E o equilíbrio emocional também não tinha, porque os caras sabiam que os caras da Alemanha eram feras, entendeu? Então, voltando para o nosso tema, a gente pegar simplesmente e fazer parte de um time, desculpa, eu estou com a garganta bem seca, fazer parte de um time defendendo, por exemplo, tem gente que defende o uso da máscara, tem gente que defende que não há necessidade do uso da máscara. Então tem que analisar isso, tá? Aparentemente o uso da máscara reduz o contágio. Tudo mostra crer que sim. Reduzir é uma coisa, impedir é outra. Também tem essa situação. Um exemplo que eu vejo assim de coisa muito importante, dramática nesse sentido, foi o teste que o Butantan está fazendo aqui na cidade vizinha, né, esqueci lá o nome da cidade, que eles estão vacinando em massa. O que aconteceu com a população? Tomaram a primeira dose, que ainda não garante nada. Ela é o primeiro passo do processo. Tomou a primeira dose, filmaram, acho que ontem, anteontem, a população andando na rua, né? E perguntando, você não está usando máscara? Ninguém mais estava usando máscara, gente. Por quê? Tomou uma dose da vacina que ainda não garante proteção, tá? O cara já acha que, acabou tudo, não existe mais corona. Então, esse é um posicionamento tacanho, um posicionamento perigoso, porque vai estragar, inclusive, o próprio experimento da Fiocruz, do Butantan. Porque eles precisam de uma situação ideal para poder afirmar coisas. Quando você começa a ter um monte de variável, o resultado que você vai obter não necessariamente pode chegar à conclusão
do que você imagina. Inclusive, depois eu vou deixar alguns links lá na sala de aula e vou botar no grupo também para garantir, de vídeos para vocês assistirem em relação ao próprio coronavírus, para vocês verem que existe realmente gente séria buscando uma tese e um outro grupo de pessoas sérias buscando uma tese que é antagônica. Isso é absolutamente normal na ciência. E aí é que se traz o conhecimento, porque um lado mostra determinadas características que dizem não a alguma orientação e um outro grupo diz sim. A hora que você coloca esses dados em confronto, aí é que você consegue começar a construir uma ideia do que seria mais adequado, do que é mais conveniente fazer, tá? Então esse lance é legal. Esse lance é o que eu chamo de ciência sadia, ciência sem vício, né? Infelizmente, todo mundo já está assistindo em vários aspectos que há uma tendência de você politizar todos os assuntos. E o politizar todos os assuntos mexe com interesse. E quando você mexe com interesse, fica muito difícil, porque o interesse às vezes fica acima da busca sincera. Não estou falando da busca da verdade, estou falando da busca sincera da verdade. Entendeu? Aí o que acontece? Eu sou a favor de ivermectina. Eu vou tentar provar de um jeito absurdo ou não que ela funciona. Funcionando ou não. Porque eu tenho que criar uma determinada tese que vai fazer a minha dialética. Para quem não sabe o que é dialética, é a arte de debater ideias. Então, na minha arte de debater ideias, eu tenho que criar um argumento que você não tenha um argumento para contrapor. Aí eu venço. Então, se eu provar, ó, serve para isso, porque assim, quem usar vai morrer. Tá? Se você não tem como contrapor aquela ideia, você é obrigado a aceitar e pronto. Agora, se eu faço, olha, dos meus estudos, tudo leva a crer que quem usa hidroxicloroquina vai ter sucesso. Aí é uma coisa, porque eu estou falando isso aqui. Há a possibilidade de. Abre espaço para você questionar. Será? Não será? Vamos verificar, vamos ver os resultados. Em contrapartida, o grande problema está no prisma. E o que é essa situação de prisma? Por exemplo, aconteceu um acidente, tá? Você foi testemunha de um acidente. Você está próximo de uma esquina e um carro avançou o farol vermelho e atropelou uma moto, ok? Do ângulo que você estava, da esquina que você estava, você tem uma perspectiva daquele acidente. Então você pode falar como testemunha que tal coisa aconteceu assim, assim, assim. No entanto, poderia, por exemplo, ter uma pessoa que estava na outra esquina não vendo o sinal. E aí, pela perspectiva dela, ela vai narrar o mesmo evento, provavelmente com uma consequência diferente. E às vezes nem por maldade, é porque é o que ela viu. E é muito comum isso, você vê, por exemplo, em mágica. O cara que é ilusionista, ele pega lá a moeda e começa, não sei o que, e tal, sumiu a moeda. Então, no que você vê, você confirma, a moeda sumiu. Agora, quem está atrás do mágico, às vezes vê que ele colocou a moeda presa aqui atrás da mão. Então, a hora que ele faz assim, quem está vendo esse lado, a moeda sumiu. Quem está vendo esse lado, a moeda nunca sumiu. E é o mesmo fenômeno, é a mesma ocorrência daquele momento. Quer dizer, dependendo da perspectiva, você vai ter uma ideia diferente. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para garantir a ciência, porque quando o pessoal fala de ciência, eles vão fazendo uma propaganda, como é que você faz uma mentira ser uma verdade? Você recheia essa mentira de verdades. Você fala várias verdades, enfia uma mentira no meio e continua falando verdades.
aquela mentira repetida juntamente com aquele monte de verdade por várias e várias vezes se torna verdade. Ou pelo menos, para a grande maioria que não tem a capacidade de analisar assunto por assunto separadamente, vai aceitar como verdade e vai tomar a iniciativa daquilo. E aí é um grande problema. O assunto mais interessante para tratar disso é a ivermectina. A ivermectina é um vermífugo, um agente para combater parasita, uma parasita em específico que é usado muito na África, que dá nos olhos, tá? Mas que ela já antes da pandemia estava sendo testada como antiviral para dengue, chikungunya, aquela outra, a zika, entendeu? E estava tendo êxito, estava tendo resultado. E o motivo pelo qual esse êxito estava acontecendo, tem um artigo da Austrália, de um grupo científico da Austrália, sobre a ação da ivermectina no processo celular para o bloqueio da ação do vírus. Tudo isso está detalhado nos vídeos que eu vou deixar disponível para vocês. Nós não vamos pôr nas aulas, senão a nossa aula vai ficar gigantesca e não é a finalidade é essa. Para quem está afim de aprender, numa hora mais assim, você vai lá assistir uma coisa, você assiste outra, e é legal, porque um dos vídeos mostra um cara, que aparentemente para mim parece ser um cara sério, que mostra determinados aspectos na África. Desculpa. Por que o pessoal está discutindo muito ivermectina? Porque quando você vê a taxa de pessoas infectadas na Etiópia, você se espanta. Até agora morreu 10 pessoas, gente. Lá do começo do ano, até do começo do ano passado, até agora, morreu 10 pessoas de Covid. E a Etiópia tem uma população quase próxima do Brasil, entendeu? Mas aí existem outros fatores que essa pessoa analisa e vê que, olha, peraí, muita gente está falando que lá na Etiópia usava ivermectina para outras finalidades, tá? Então tem gente defendendo essa tese porque ela se comprova nessa ação. E existem outros acontecimentos no Peru, na Nova Zelândia, com o uso de ivermectina, que também corroboram com essa informação. Mas aí eu deixo para vocês pesquisarem. Afinal de contas, a beleza da ciência é você fazer as descobertas, ou pelo menos a descoberta da informação. Quando você não tem a capacidade ou a possibilidade de realizar a ciência propriamente dita, você pode fazer uma ciência teórica buscando a informação, que é muito gostoso também, tá? É uma atividade que eu faço há muitos anos. Eu sempre reservo um tempo do meu dia para estar lá pesquisando, olhando informações de outros que levantaram essas teses sobre determinados assuntos. No caso agora, eu estou estudando bastante sobre o Covid, né? E o motivo é simples de imaginar. Então o que acontece? Esse pessoal fez essa análise e viu, peraí, a ivermectina parece que serve. E começaram a fazer estudos sobre isso, tá? Outros cientistas viram outros aspectos, como está no vídeo lá, e vê que, peraí, existem vários fatores que podem interferir nessa situação, e a observação de que o resultado inferior de mortes lá na África não seja direta ou exclusivamente da ivermectina. E aí é que é o legal, porque você abre espaço a pensamento e a necessidade de comprovações, tá? Então eu vou deixar para vocês o link, vocês vão ver bem isso, que é um assunto bem interessante, tá? Inclusive é um assunto importante. Mas aí nós caímos num problema que é um problema seríssimo para todas as atividades humanas e também para a ciência. Na verdade, duas coisas: dinheiro e poder, que são na verdade as duas grandes coisas que a maior parte dos seres humanos buscam. E é uma roda viva. Você consegue poder, esse poder te dá acesso a dinheiro. Você consegue dinheiro, esse dinheiro te dá acesso a poder, a mais poder. Mais poder te dá acesso a mais dinheiro. E assim vai indo. E o grande problema
é que tem pessoas que buscam, e é até honesto buscar o dinheiro e buscar poder, isso não há problema nenhum. O problema é o como. Tem gente que abre mão ou deixa de lá os princípios éticos e morais para ter dinheiro e poder a qualquer preço. Então o que acontece? Somado a todos esses assuntos, tem então o quê? Todas as virtudes e todas as invirtudes humanas permeando esse assunto. O que nos leva a uma situação mais confusa ainda. A gente que quer buscar com sinceridade informação, porque, poxa, eu corro risco de pegar Covid. Se eu corro risco de pegar Covid, eu corro risco de morrer. Mais ou menos, cada um na sua situação, mas tem o risco. Tá? Tem a menina lá de Campinas, tinha 13 anos e morreu. Tem uma outra menina que era atleta, ia para a Olimpíada, tinha 18 anos, sei lá o que, e morreu. O médico aqui de Araraquara, ginecologista, o cara tinha 52 anos, tudo bem, mas não tinha nenhuma comorbidade, é médico, tem dinheiro, foi nos melhores tratamentos, inclusive da Covid, e morreu. Então, gente, não é garantia de nada. Se você não, eu sou jovem, eu não vou morrer, não dá para garantir. Claro que a chance do jovem morrer de Covid é muito menor do que as outras faixas etárias, tá? Mas é chance. Se tem 0,5% de chance de morrer, tem chance de morrer. E para não ter chance de morrer, teria que ser 0% de chance. E isso não acontece em nenhuma das doenças, tá? Sempre tem uma chance. Então o que acontece? Essas pessoas, né, a gente, de maneira geral, quando a gente está num assunto que a gente sabe que pode me envolver e eu posso morrer, o tempo passa a ser uma situação absolutamente agressiva contra a gente. Porque imagina só, vamos descobrir o método que protege, ou que cura, ou que resolve o problema da Covid, mas só daqui 3 anos. Pô, se eu pegar Covid agora e morrer, ferrou. Não vai dar para esperar 3 anos. É o que aconteceu, por exemplo, com a AIDS. Em 85, quem pegava AIDS morria, gente. Não tinha solução. Era 100% de certeza. Quem pegava AIDS, num tempo mais curto ou num tempo mais prolongado, ia morrer. Foi passando o tempo, foi desenvolvendo a ciência e foram achando métodos até que esse ano que passou encontraram efetivamente a cura da AIDS, a vacina da AIDS e o método de prevenção efetivo, entendeu? Então quer dizer, quem pegou AIDS em 85, 95, 2000, 2015, aconteceu coisas diferentes. Lá para trás todo mundo morreu, passado um tempo houve uma metodologia lá daquele coquetel de substâncias que você tomava para manter uma vida razoável. Depois esse coquetel passou a ter uma vida normal e agora existem metodologias que, uma boa parcela dos casos, simplesmente o vírus desaparece do seu organismo, tá? Então, esse que é o nosso problema, o tempo. Porque se a gente pudesse esperar, vamos esperar a ciência resolver se a hidroxicloroquina serve realmente ou não. Vamos esperar a ciência resolver se a ivermectina pode ser utilizada no tratamento precoce ou não. Vai sair o resultado disso de fato? Vai. Vai chegar um momento que vai estar todo mundo meio que concordando sobre determinado assunto? Vai. Mas a gente não tem tempo. Aí nós temos uma situação de ficar refém a quem inescrupulosamente quer dinheiro, poder, tá? Aí o cara, não sabendo, ou às vezes até mesmo sabendo, que aquilo que ele está dizendo é um absurdo, está errado, ele investe naquele negócio para definir uma situação de dinheiro ou de poder. Um exemplo para a gente encerrar essa ideia é o caso do Bolsonaro, por exemplo. Ele tem o poder. E ele, como chefe de Estado, está dizendo, usa tal medicamento. Aí o que acontece? As pessoas que desejam o poder dele, com dados ou sem dados, vai lá e fala, não,
Eu quero dizer que o que esse cara disse é um absurdo para justamente desqualificá-lo, e uma vez desqualificado nesse assunto, que é um assunto muito visceral, porque, sei lá, algum parente nosso está sofrendo, ou então um amigo nosso está sofrendo, está morrendo. Então, se alguém está dizendo que tem um determinado caminho para resolver e essa pessoa aparentemente está mentindo, eu não confio mais nessa pessoa. E aí você derruba ele do poder por um caminho como esse, entendeu? Se quem está fazendo isso está fazendo porque sabe que o presidente está errado e está provando isso para que realmente não aconteça uma catástrofe, legal. Mas se alguém está falando isso porque ele simplesmente quer combater o adversário político para descredenciá-lo e assim obter o poder, aí não convém, gente. Então é esse que é o meu medo e é o motivo da nossa aula de hoje. Que vocês comecem a se cercar de um método científico, de buscar o método científico de quem está dizendo determinada informação. Porque eu posso muito bem aqui falar, gente, eu tenho uma nave espacial que eu vou para qualquer planeta. Escolhe o planeta que eu te levo em 2 minutos. Eu posso dizer, a boca fala. Agora, eu tenho que provar. Então eu tenho que mostrar o método que a minha nave viaja, como que isso acontece, os experimentos que eu fiz provando que essa minha nave realmente viaja, trazer provas materiais, tipo, sei lá, rocha do lugar, uma foto que eu em cima lá do lugar falando, e aí, beleza galera, tô em Marte, tô em Plutão, tô não sei aonde, entendeu? Então, isso são coisas que tem que ter. Tanto que, à margem dessas informações controvertidas, nós temos essas situações de terraplanismo, de negacionismo da vacina, coisas que já são comprovadamente ou bastante aceitas, que a verdade já foi aprofundada num nível aceitável, que o planeta é esférico, que a palavra vacina, não a vacina daquele ou daquele outro, mas a vacina em si, comprovadamente resolve o problema, né? Todas essas situações já são comprovadas. No entanto, tem gente que diz que não. Eu conheço pessoas que falam, não vou tomar vacina, porque essa vacina não serve para nada. Ele pode até estar certo em determinada vacina ou naquela outra, não discuto isso, mas em todas não. Algumas servem para alguma coisa, né? Então, é complicado tudo isso. E eu não gostaria de ver vocês, tendo acesso ao que eu sei, eu não passar para vocês essa situação. Então, a partir de hoje, tudo que vocês ouvirem, seja do corona, seja de qualquer outro assunto que interessa a vocês, que tem um valor muito grande, não vá aceitando de pronto todas as informações que estão sendo dadas. Procura saber o método científico. Por exemplo, voltando à ivermectina, o pessoal que está dizendo que a ivermectina bloqueia a entrada do RNA no núcleo da célula, que é um fator muito importante, é um pessoal que fez uma pesquisa, que fez experimentos, que registrou esses experimentos, que analisou esses experimentos, escreveu um artigo, submeteu uma revista que tem outros cientistas que não tem nada a ver com aqueles, que não ligam entre aspas para eles, analisou todos os resultados e chegou à conclusão de que realmente os caras acharam alguma coisa que vale a pena ser divulgado. E divulgaram. Pode até ser que os caras errarem alguma coisa que invalide tudo aquilo que fizeram, pode até ser. Mas qual a chance disso acontecer? Muito pequena. Agora um cara chega e fala, olha gente, eu estou dando ivermectina para todo mundo aí, está tudo resolvido. Tá, mas mostra os dados, quantas pessoas receberam, em que condições receberam, como foi a situação, o que elas tinham, você tinha testagem para saber se elas estavam com Covid, não tem essa informação. Então, mesmo que aquele medicamento sirva, do ponto de vista científico, não dá para dizer nada. Ok? Agora, uma vez que você pega um artigo, como eu estava falando, e está mostrando, já é uma coisa que não é, não, beleza, o artigo mostrou, é Deus, então eu confio cegamente naquilo. Não. Pega esse dado e fala assim, opa, parece que é como se fosse uma partida de futebol.
fizeram um gol do lado de cá. Aí você vê um outro cara que mostra uma argumentação com um embasamento de dados, que é o caso que eu mostrei do rapaz, que ele mostra os gráficos das informações que os próprios países passaram e tudo mais, e parece que ele mostra que tem questionamentos sobre a posição daquela cientista. Oba, beleza, um gol do lado de cá, está empatado. E assim vai indo. Existem outros artigos que vão mostrar a ação dos médicos no combate da Covid, já dos infectados, fazendo tratamento precoce com ivermectina. Eles têm resultados. Vamos analisar. Então fez gol do lado de cá e vai indo. Agora, obviamente, né, gente, que existe uma situação que a gente tem que ponderar. Eu estou usando a ivermectina por causa desse exemplo. O que se sabe da ivermectina hoje como parasitário? Faz 40 anos que se usa esse medicamento, mais de 2 bilhões de pessoas usou e ninguém morreu. Então, se você for tomar esse medicamento, você já tem uma garantia. Você não vai morrer desse medicamento, ele não vai te matar. A hidroxicloroquina já é diferente. Para alguns casos, para algumas situações, ela é um risco. Por exemplo, eu sou uma pessoa cardíaca. A hidroxicloroquina não é muito recomendada para quem é cardíaco. Então ali já tem um risco. Então a gente tem que olhar essas coisas. Então, por exemplo, não tem ainda um dado finalizado, mas tem um burburinho sobre a possibilidade ou não. Quem que eu apostaria? Para mim, eu apostaria na ivermectina porque no máximo eu vou estar tomando um medicamento que para a finalidade que eu quero não vai servir para nada. Mas não vai fazer mal também. Agora, vamos supor que daqui 5 anos comprove, gente, o melhor medicamento realmente é a ivermectina. Mas eu peguei Covid agora. Então, se eu tomei ela agora, mesmo sem saber, né, tomei assim, claro, por orientação médica, gente, não vamos aqui no automedicamento não, por orientação médica. Tomei, né, num chute de risco aí dentro das possibilidades. E me salvei? Parabéns. Não me salvei? Tentei. Né? Porque também é aquele negócio, né? Você está vendo que o carro vem vindo, ele vai te atropelar, o carro não está parando, você está no meio da rua, ele vem vindo e você não vai tentar pelo menos subir na calçada para salvar do atropelamento, né? É meio complicado, né? Então a ideia também está aí. Então aí que nós temos o problema. Nós temos várias informações com pessoas com tendências que a gente não sabe necessariamente se estão claras ou não. E o que a gente vai fazer? Aí nós temos que fazer o quê? Ponderar certas coisas. Voltar à ideia de que poder e dinheiro são coisas que interferem de maneira grave. Tá? Interfere de maneira grave e a gente não tem como saber dessas coisas. Então, por exemplo, dá uma olhadinha só. Ivermectina, quanto que custa o tratamento para quem se contaminou e vai ter que tomar ivermectina? Normalmente a dose que os médicos receitam é um comprimido para cada 25 quilos de pessoa. Para uma pessoa que pesa 75 quilos ou próximo disso, toma 3 comprimidos nos 3 primeiros dias. Então são 9 comprimidos. 9 comprimidos, cada caixinha tem 4. Você vai ter que comprar 3 caixinhas, vai sobrar. Vamos pensar de 3 caixinhas. Cada caixinha está na faixa aí de R$20, são R$60 de gasto. Menos que isso, vamos por R$60. Ok? Então você vai um tratamento que vai fazer com que você tenha uma evolução da Covid que tenha solução, que a chance de você chegar a entubar e morrer é pequena, tá? Aí os caras vão falar de vacina, que claro, a vacina também não é inquestionável, ela é um tratamento profilático mais eficiente que se conhece até hoje, tá? Só que 2 doses de uma vacina, gente, tudo bem que custa para o Estado, tá? Mas 2 doses de vacina varia algo ao entorno de R$100 até R$700. Fora que a ivermectina, como ela já tem bastante tempo no mercado, a patente dela foi quebrada. Qualquer um pode produzir, o que faz com que barateie mais ainda
e que os lucros sejam pulverizados. A vacina, principalmente o IFA, que o pessoal fala, que é a matéria-prima que produz a vacina, só alguns centros de tecnologia têm o controle e a patente. Então todo mundo que for produzir aquilo tem que pagar para os caras. Há uma estimativa de que quando a população toda mundial tiver, não precisa vacinar toda a população, é algo em torno de 40% da população mundial for vacinada, essas instituições vão ganhar todas elas juntas, claro que vai dividir porque são 10 doses, né? Algo em torno de 450 trilhões de dólares. Então, gente, é muito dinheiro envolvido. Então, se você aparecer com um medicamento que dá para fazer um tratamento e que para quem não tem dinheiro para manter uma vacinação, como é o caso que está acontecendo praticamente no mundo inteiro, você começar a fazer um tratamento com ivermectina e resolver o problema de uma determinada população, não é agradável para quem vai vender vacina, né? Então há um investimento de dinheiro, né? A gente imagina, para que isso não aconteça. Está acontecendo isso? Não sei. É provável? Sim. Tem como provar? Muito provavelmente não. Somente lá na frente, no futuro. E aí é que nós temos um problema sério. Tudo que vai ser descoberto do que era o caminho correto a seguir é só no futuro. Só para aqueles que venceram essa etapa. E aí que nós temos um problema sério, né? Nós estamos no meio da guerra, né? Quem é que não vai garantir que não vai tomar uma bala? Então a gente precisa se prevenir, a gente precisa se proteger, a gente precisa fazer uso de uma ferramenta e de uma arma extremamente poderosa, a nossa mente. Conhecimento. O conhecimento sempre vence. Se eu conheço onde está meu inimigo numa guerra, eu conheço as armas do meu inimigo, eu conheço as táticas do meu inimigo, eu tenho todos os instrumentos para criar um plano para destruir o meu inimigo. Agora, eu não sei onde está meu inimigo, eu não sei que tipo de arma que eles têm, eu não sei quando eles podem aparecer, a probabilidade de eu perder uma guerra é gigantesca. Porque o inimigo vai me atacar de surpresa pra caramba. O que foi o que aconteceu, por exemplo, no Vietnã? Os americanos entraram no Vietnã para brigar e os Vietcong tinham um monte de túnel por baixo da floresta. Surgia um Vietcong num lugar, atirava de todo mundo, o nego corria para lá, ele saía de lá, o nego cercava os caras e matava todo mundo. Então os americanos apanharam até que depois apelaram, fizeram uma guerra química, destruíram a floresta, aí destruindo a floresta ficava mais fácil matar os caras, entendeu? Mas, de certa maneira, eles estavam apanhando por quê? Porque eles ignoravam o inimigo, eles só começaram a, entre aspas, vamos dizer assim, vencer ou se dar melhor na guerra, a hora que eles começaram a colocar o inimigo exposto. Acabou com a floresta, o inimigo foi exposto, aí eles tinham como brigar, entendeu? Então nós temos que pensar muito nisso. Bom, gente, a nossa aula está chegando mais ao final. Eu gostaria de deixar para vocês a seguinte situação, para ninguém ficar desesperado. De tudo aquilo que já aconteceu na ciência, há sempre a tendência de chegar à solução do problema, tá? Os maiores problemas que a humanidade já enfrentou até hoje, principalmente do ponto de vista de saúde, todos eles foram vencidos, tá? O problema é o tempo, né? É esse que é o nosso, por isso que é extremamente importante você se cuidar, você cuidar das pessoas que estão ao seu redor, se proteger da maneira que a ciência mostra, que é máscara, higienização, não fazer aglomeração, tá? Porque as consequências depois são gravíssimas, gente, são muito graves. As pessoas que enfrentam o problema, elas enfrentam algo terrível, tá? Então, muito princípio, muito cuidado,
né? Toma as iniciativas mais possíveis e tenta de uma maneira razoável convencer as pessoas que estão ao seu lado de participar dessa proteção, que aí vai fazer o quê? Você vai ganhar tempo, e às vezes você ganhando tempo, você chega naquele momento onde a ciência vai chegar na solução do problema e você vai participar dela, ok? Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer lidar com algum assunto nesse daí, alguma evidência, né, para a gente poder encerrar nossa aulinha. Quem quiser pode usar o chat, quem quiser pode usar o microfone. No microfone eu peço para que vocês observem uma vez cada um, tá? Vamos lá? Eu vou falando os nomes assim, fica mais fácil. Gabriele, você tem alguma coisa a dizer? Cássia, tem alguma coisa a dizer? Ok. O Gabriel falou não, a Cássia falou que para ela ficou bem claro. Camille? Eduardo? Eu consigo entender, professor. Beleza. Mirella? Para Camille também tudo bem. E Ana Beatriz? Tá jóia. Então, pessoal, eu vou tentar, eu estou gravando aqui, eu não sei o resultado dessa gravação, é novidade para mim, depois nós vamos descobrir, tá? Eu tendo gravado, eu vou colocar na sala de aula nossa, inclusive isso eu queria falar um pouquinho, várias pessoas já entraram na sala, né? Nós temos o nosso mural ali, que é o primeiro parte que tem da sala, e ali eu sempre vou deixar as informações e tal. Eventualmente você clica ali você entra no Google, no seu navegador, e clica lá na sala de aula. No caso de quem está no celular, o aplicativo sala de aula, né? E aí você entra na sala que você já é a nossa salinha e vai ter lá as informações. Provavelmente lá já vou colocar todos os links, o vídeo assim que eu puder colocar ele gravado. E por enquanto no nosso grupo eu também vou pôr as mesmas informações também, principalmente para quem ainda não entrou na sala. Futuramente, se tudo der certo, vai ter a necessidade de estar na sala, talvez a gente até abandone o grupo, tá? Porque muitas coisas que vão surgindo eu posso colocar a qualquer momento e você também a qualquer momento pode acessar sem ser incomodado no meio da madrugada, podendo fazer um barulho lá do celular. Como eu trabalho também de madrugada, às vezes me dá mais facilidade e nesse momento, eu fico com receio de colocar no grupo e acordar vocês, né? Então eu evito muito isso aí, tá? Então vamos aguardar aí as gravações e ver as repercussões. Semana que vem eu vou tentar fazer a mesma aula no mesmo horário, mas aí o tema a gente vai mudando, tá ok? Obrigado pela assistência de vocês, tá? Eu fico muito feliz em saber que vocês se preocupam em estar aprendendo alguma coisa e eu estou sempre à disposição de vocês, falou? Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor, obrigado pela aula. Que é isso, fica à vontade. Eu consegui entender, professor. Obrigado.